A lição do Evangelho do capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, item 1 e 2, parábola do festim de núpcias. Essa parábola é muito interessante, que vem falar sobre um casamento, né? E o que seria o significado do casamento para nós? Seria a união. Então, é a união entre os seres, né? Entre dois seres. E aqui a gente vai realmente destacar essa união que nós devemos ter para com Jesus, entendendo o significado, né, de todas essas narrativas, né, feito neste capítulo. Falar de Jesus é uma responsabilidade muito grande, né? E ainda bem que Deus teve a misericórdia de enviar Ele aqui neste planeta, né, para trazer a consolação para todas as nossas necessidades. Na época de Jesus, o único título que ele aceitou que o chamasse era de mestre. Porque ele é comparado a um grande educador, né? Então, ele aceitou, né, esse título, né? E ele é um educador assim, incomparável. Não tem como comparar Jesus com nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser, né? E grande sábio, né, de todo o conhecimento que ele trouxe, né, das palavras, dos ensinos, das leis, né, de Deus, né? E o seu método de ensino, ele era maravilhoso, ele é maravilhoso. Vamos trazer para o presente, porque ainda está presente em nós até hoje, passando anos, né, séculos, décadas, ele está aí bem forte, ainda bem vivo em nós. E aí, ele escolheu, na época, ensinar a todas as pessoas ali que ele encontrava, aquelas multidões, aquelas pessoas, através das parábolas. Por que ele escolheu, né? Porque eram histórias assim breves, histórias simples, em que aquelas pessoas da época tinham um melhor entendimento. Porque não adiantava nada ele usar as palavras, que hoje a gente tem tantas obras maravilhosas aí, que ninguém iria entender. Então ele usava a situação, a vivência de cada pessoa daquela região e ia falar os seus ensinos, né? Passar de uma forma assim maravilhosa, né? E todas essas ensinos, elas eram de uma forma educativa para todos que ali estavam, né? E tinha um grande preceito moral. Por quê? Porque essa forma simples, ela vem facilitar o melhor entendimento de todos. E a gente lendo, né, a gente estudando essas parábolas, a gente realmente tem um melhor entendimento. Apesar de que cada um, né, quando eu fui preparar esse estudo, eu falei, meu Deus, né, até que você estuda e você tem que realmente, né, buscar realmente as pesquisas para que você realmente entenda, né. Então, todos os que ouviam naquela época, né, eles guardavam. E muitos interessantes que eu estava olhando, né, lendo um livro, falaram que muitos ali iam por curiosidade. Não queriam eles ser curados, não queriam ouvir, iam por curiosidade. Muitos, lógico, né, que aceitavam, né, e ouviam, e praticavam, e tentavam realmente seguir os ensinos do Cristo. Mas tinha os curiosos, né? Jesus, ele facilitava esse entendimento. E também, ele só falou o seguinte, né? Quando a humanidade atingir um certo grau de maturidade, no futuro eu enviarei um Consolador. Né? Que está lá em João, né? No capítulo 14, versículos 16 e versículo 26. E ele disse assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e a Ele vos dará outro Consolador para que fique conosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, naquela época, ele veio ensinar as pessoas, e nós viemos relembrar com o Consolador, através do Espiritismo, né? E a doutrina espírita vem esclarecer muitas coisas, né? Foi se abrindo aí esse véu, né? De acordo, como se diz, né?
vai, conhecereis a verdade vos libertará. Então, de acordo com o que eu vou realmente conhecendo, vão sendo abertas as cortinas, né, desses ensinos e dos esclarecimentos. Porque nós também estamos numa época como aquelas pessoas, né? Nós temos que estar aprendendo e nos é dado. Porque se vierem jogar tudo de uma vez, muitos não aceitarão, como vai dizer aqui, né? Vai procurar os campos, né? E colocar as coisas materiais mais em evidências, mais importantes, né? Com mais importância. Então, como se diz, de acordo que nós vamos evoluindo, que nós vamos conhecendo, vai sendo nos dados novos esclarecimentos, novos conhecimentos. Vinícius, em torno do mestre, né, no livro, ele vem dizer uma frase assim: muitos ainda não experimentaram o legítimo paladar das palavras do Senhor, cheias de doçura e amor. Gente, olha, palavras, né, cheias de doçura e aroma, quer dizer, era isso que Jesus passa para todos nós, passou naquela época, né, essas palavras, né, esse paladar que a gente tem que alimentar, né, que é o Evangelho, que a gente vai, né, suprir as nossas necessidades, as nossas vontades, é o alimento que Jesus traz para todos nós. Né? Então, durante as nossas existências, Deus está sempre nos chamando para sermos cidadãos do seu reino. Vem bater na nossa porta convidando, como o nosso irmão disse ali, né? Por amor ou por dor, uma hora vai ser chamado, esse convite vai chegar na nossa porta. E aí nós vamos realmente aceitar esse convite, nós vamos estar preparados, nós vamos estar vestidos com a veste nupcial. Será que nós vamos estar preparados para ir para esse grande banquete? Para saborear, né, deste alimento que nos é ofertado? Este convite, ele é destinado a todos os seres humanos, né? Sem exceção, independente de nossa condição, todos serão convidados, bons ou maus. Não existe exclusivismo, eu prefiro ele. Não, todos são convidados. Então, dando início à lição, né, que está aí no capítulo 22 de Mateus, versículos de 1 a 13. Através dessa lição, ela vai nos ajudar a compreender a vida atual e nos prepararmos para a vida futura. Assim são todos os ensinos que a gente tem recebido. Está nos preparando para a vida futura, mas também para a vida atual. Como diz, né? Então nós temos que entender isso aí, para quê? Para que a gente possa domar as nossas más inclinações, para que a gente possa realmente conhecer a nós, né? Conheça-te a ti mesmo, transformando nossos sentimentos, fazendo essa transformação, essa reforma íntima que nós temos que preparar. E é evoluindo através dessas oportunidades que nos são dadas. Então ninguém está excluído. Todos nós recebemos os convites. A hora adequada que nós vamos aceitar é o hoje, amanhã não, eu vou deixar para depois, agora não tenho tempo. Tem outras prioridades. Então, no versículo 1, né, a lição diz assim: Jesus tornou a falar-lhes por meio das parábolas. Versículo 2: o reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Então, nesse momento aqui, nós vamos procurar entender o significado de alguns, né? O que é esse reino de Deus? Quem é esse rei? O que é essa bodas? Quem é este filho? Então, nesse versículo, né, esse reino de Deus, ele é representado como a vida celestial. É o reino celeste, que Deus está nos convidando para que a gente faça parte, que a gente seja um cidadão, né, desse mundo, dessa vida, né?
estado de plenitude espiritual, né? Que é o ponto máximo do processo evolutivo. É onde a gente vai chegar um dia. Através do nosso esforço, né, do nossa evolução, um dia nós estaremos lá. Quanto tempo não sabemos, mas nós vamos. Né? Nós vamos, graças a Deus. Né? Então, porque aí, nesse processo evolutivo, como ele é o ponto máximo, existe uma grande necessidade da humanidade o quê? Por quê? Chegar lá. E como que a gente chega? Trabalhando. Nós só vamos conseguir e nós precisamos trabalhar ativamente. E como que é esse trabalho? Né? É trabalhar materialmente, né? Convivendo uns com os outros, e o trabalho também internamente, né? De controle das nossas ações através dos nossos esforços, controlando também o nosso pensamento, trabalhando de forma voluntária, fazendo a caridade, né? Procurando controlar os nossos pensamentos, não julgando. Né? Então, isso aí é um trabalho, é um esforço. Então, precisamos trabalhar ativamente para conquistarmos este reino que ainda não é deste mundo. Ele está esclarecendo que ainda, né? A Boa Nova, Jesus conversando, né? Ele disse que o reino de Deus ele será implantado dentro do coração dos homens. Então Deus está dentro de nós. Nós temos que trazer esse reino para dentro de nós. Né? E a terra ela é uma imensa oficina de oportunidades. Por quê? Porque onde cada um de nós executa um determinado tipo de trabalho. Né? E esse trabalho ele tem o objetivo de suprir as nossas necessidades materiais, né? Lógico que nós temos as necessidades de estarmos aí, né? Vivendo, precisamos de muitas coisas aí que as coisas materiais, esse mundo material nosso vai nos ofertar, vai nos oferecer. Né? E também aperfeiçoa o nosso espírito e nos eleva moralmente, através deste trabalho. E esse reino, ele não é reservado a um número exclusivo de pessoas, né? Ele é destinado a todos. E aí, esse rei, ele é quem? É Deus. Então, nesse versículo, está representando Deus como um rei, como Deus, o Pai Celestial, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas. Então, é o nosso Pai. E esse festim, ou essas bodas, porque tem alguns que a gente vê festim de núpcias, festim de bodas, né? Fala muito nessas palavras. Né? Então, todo festim é uma comemoração, as bodas é uma comemoração, o casamento é uma comemoração. Então, esse festim ele é preparado para quê? Para comemorar a chegada do Evangelho à Terra. Ele seria este casamento, essa união, que Jesus veio para que a gente possa unir a Ele. Né? E aceitando esse convite. E ele consiste na comunhão entre os dois planos, tanto da terra como do céu. O mundo espiritual como o mundo também físico. E aí, todos têm que participar, todos nós devemos compartilhar do que? Desse festim celeste, a fim de partilhar das alegrias da vida eterna. Então Jesus faz os convites, né? Ninguém chegará ao Pai senão por mim, eu sou a porta. Então aí, para a gente participar dessa eternidade, né? Dessa alegria celestial, desse banquete de luz, nós vamos, né, estar aí no caminho do ensino, do aprendizado da doutrina de Jesus. E o Filho é Jesus. Por meio dessa festa, né, dessa união com Jesus, que é o nosso guia e modelo da humanidade, né, nós vamos precisar fortalecer essa união com Ele, né, seguindo os seus ensinos, né, porque essa é a única forma de atingirmos a perfeição espiritual, atingirmos a nossa perfeição
moral. E aí, esse processo de evolução espiritual, ele começa a partir de um certo grau de entendimento, né? E de experiências, porque cada encarnação que nós vivemos, nós passamos por experiências. Quantas vidas já tivemos, quantas experiências vividas, e graças a Deus existe aí o véu do esquecimento, em que a gente não lembra do que nós fomos, mas as experiências estão aqui gravadas. Se foram bons ou ruins, nós temos ela gravada em nosso espírito. Ela faz parte do nosso espírito. Como o espírito vivenciou tantas, né, vidas, né, durante diversas encarnações, nós temos que ter sempre vontade firme de vencer as nossas imperfeições, domando as nossas más inclinações. O Evangelho já diz, né, que a gente, né, temos que domar essas más inclinações. E conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. E aí no versículo 3, enviou os seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Já está sendo feitos os convites, a primeira leva já não quiseram aceitar o convite. Então os que não atendem a esse chamado, né, são os que ouvem a voz, ouvem os ensinamentos e repetem, né, buscando aí o quê? Né, desculpas, né, da falta de tempo, de outras coisas materiais em que eu tenho maior importância. Né? Muitas das vezes fala assim, não, hoje eu não vou no centro porque eu tenho uma festa de aniversário para ir. Hoje eu tenho uma festa de aniversário para ir. O meu compromisso, primeiramente, é com Deus. Depois, eu vou compartilhar com os afins. É uma escolha minha. Então, muitas das vezes, vem aí para quê? Para o tentar. Nós somos tentados a todos os momentos. E que às vezes vem uma oportunidade para a gente fazer alguma coisa e vem aquela vozinha, né? Faz isso, não vou fazer isso, deixa disso. Vai outro dia, tem muitos dias aí que você pode ir durante a semana. Né? São escolhas, são os convites. Tá? Esses servos em que fala nesse versículo, né? Que foram lá chamar os convidados, ele é representado por quem? Pelos profetas, pelos apóstolos, pelos missionários, né? Que foram enviados, né? Esses espíritos guardiões da humanidade, que foram preparados nos mundos celestiais, nos mundos divinos, para vir preparar o caminho para quê? Para receber Jesus. Né? Então, vem preparando esse terreno, né? E eles, o que? São os responsáveis pelos convites. Durante eras e décadas e séculos, quantos convites esses missionários, esses profetas não fizeram para toda a humanidade? No quarto versículo, enviou outros ainda, dizendo-lhes, dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos, tudo está preparado. Vinde às bodas. Olha o convite sendo feito. Quando nós somos preparados para um casamento, o que a gente faz? A gente recebe o convite, nós vamos preparar. Nós mulheres, né, vaidosas que somos ainda, né, que temos ainda esses defeitinhos, né? Ai, que roupa que eu vou, né? Ai, prepara a roupa, arruma cabelo, faz aquele negócio, né? Ai, será que vai ter festa? Olha só os nossos pensamentos. Aí a gente chega lá, que nossa, viu fulano, a roupa dela, nossa, viu o sapato? A gente vai lá para preparar o outro, né? Aí chegam os noivos, né? E depois o grande banquete, ali a gente conversa muitas coisas boas, mas também muitas coisas desnecessárias, né? Essas iguarias, esses bois, esses cevados, esses alimentos
alimentos que foi preparado para esse grande festim, né, que vão ser servidos nesse banquete, eles vão simbolizar as lições do Evangelho, que através dos ensinos de Jesus, irão satisfazer, fortalecer o corpo e vivificar o espírito. Então, suprindo vai o quê? Suprir todas as necessidades de fome e sede espiritual. Porque nós temos fome espiritual, nós temos ainda sede. Não? Então, Jesus diz, dai pão a quem tem fome e dai água a quem tem sede. Então, está aqui ofertando, através desse grande banquete, o seu Evangelho. Então, nunca foi tão necessário ao homem, como os dias de hoje, o Evangelho. É o nosso livro de cabeceira. Nós temos que ter ali. É a nossa consolação, nós estamos tristes, nós estamos, às vezes, desanimados, a gente abre e lê uma frase, aquilo ali já nos conforta, aquilo ali já preenche a nossa alma, o nosso espírito, já nos alimenta ali naquele momento. Né? E aí, Amador Nervo, né, que é esse poeta mexicano, do livro Plenitude, no item 25, na lição Clamar Sem Cessar, tem uma frase. Olha que maravilha. Este é o mundo dos famintos. Bem sabes, todos têm fome, fome de pão, fome de luz, fome de paz, fome de amor. Todos nós temos essa fome. Nós sentimos essa fome. Mas nós temos ali o alimento, nós podemos, vamos receber o convite, nós vamos ficar saciados. Nós vamos ficar satisfeitos. Esse festim, ele vai proporcionar a cada um ao Espírito esse abundante alimento. A abundância farta, grandiosa, saborosa, doce, como eu falei no começo, cheio de doçura. E aí, João, no capítulo 6, versículo 51, e no capítulo 8, versículo 12, tem uma frase. Eu sou a luz do mundo, que Jesus veio dizer para nós. Sou a verdade, sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está falando que ele é o alimento. Ele veio trazer através do Evangelho o alimento para nós. A luz que vai iluminar, a verdade que vai nos esclarecer e o pão que vai nos alimentar. No versículo 5, mas sem se importarem com aquele convite, foram-se um a seu campo e outro para o seu negócio. Olha as prioridades. Né? Existem aqueles convidados que recusaram para participar desse casamento. Recusaram o convite para o grande banquete da fé universal, dando maior importância às coisas materiais. Tantos séculos se passam e somos chamados. Mas permaneceram esses convidados indiferentes das coisas celestiais. Isso devido ainda à grande coisa que às vezes aí está aí impedindo toda a humanidade, que é a cegueira e a surdez do Espírito. Ainda somos cegos e ainda somos surdos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem olhos para ver, que veja. Mas se eu não quero ouvir, né? Eu não quero ver, é a minha escolha. Essa surdez e essa cegueira, elas estão aliadas ao quê? Aos sentimentos do orgulho, do egoísmo, das escolhas que foram decorrentes do livre-arbítrio nosso e funcionam como uma barreira para as coisas de Deus. São impedimentos que vão nos levar para esse reino. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 14 a 15, vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não
enxergarão nada, pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria. Olha o que está dizendo para nós. Então, nós poderíamos abrir esses ouvidos e entender o que Jesus está passando para nós através dessas lições. E Ele vai nos curar. Jesus diz, a tua fé salvou, a tua fé te curou. Né? Vai, não peques mais. Está aí, os ensinos, os convites. Mas ele disse, né? No mundo tereis aflições, né? Mas que ele estaria ali para nos sustentar. Lá no Jubileu, no Evangelho, eles são maravilhosos, né? Todos vocês que estão aflitos e sobrecarregados, serão aliviados. No versículo 6, outros lançaram mãos de seus servos, insultaram-os e os mataram. Então, o que aconteceu, né, que está querendo simbolizar e explicar aqui? Esses que foram servos que foram insultados, né, são os profetas. E durante épocas e épocas da humanidade, quantas pessoas que iam falar sobre Deus, bem antes da vinda de Jesus, eles foram massacrados. Logo após a vinda de Jesus, o próprio Jesus, o que aconteceu com ele? Eles vieram, falaram, ensinaram, fizeram convite, né? Mas nem sempre foram ouvidos, e muitos aí, no caso, foram realmente, passaram por esses processos, né? Então, quantos divulgadores do cristianismo, quantas pessoas da época da Inquisição, né, passaram por essa situação. E tudo por quê, né? Aqueles que não queriam receber o convite também não queriam também que os outros passassem os convites dos demais. 7. Então eu vou agora ler os versículos 7, 8, 9 e 10. O rei soube e indignou-se em extremo. Ele enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Então está sendo um Deus vingativo? Não. É que a lei de causa e efeito. Aqui se aplica a lei de causa e efeito. Disse depois a seus servos: o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos de participar. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. Seus servidores espalharam-se pelos caminhos e reuniram todos quanto acharam, bons e maus, de modo que a sala de núpcias ficou repleta de convidados. Então aí saíram, né, para poder convidar, chamando um, chamando outro, ali ficou repleto. E foi feito a todos, bons e maus. Todos que eles encontraram, eles pegaram e fizeram convite e levou. Nesse momento aqui, a gente pode destacar, né, um desses servidores aí, que foi espalhar os caminhos e reuniram, que fizeram tanta divulgação do cristianismo como Paulo de Tarso. Né? Que ele, né, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Que através das suas epístolas, que foram aquelas cartas, né, o objetivo que ele tinha, né, para a questão lá, para levar, para destacar a importância da palavra de Deus, ao quê? Né, as igrejas recém-formadas, era de orientar, de aconselhar e de instruir os responsáveis. Então, esse trabalho também, ele foi, né, divulgando quantos outros maravilhosos que temos aí, que não temos nem como estar citando, né? Mas que chegam até a nós, que veio aí com esse papel de quê? Né? De ir buscar, né,
buscar as ovelhas perdidas, e levar o grande, né, pastor divino. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia veste nupcial. Então o rei chegou ali e falou, nossa, está lotado, né? E de repente ele viu que tinha um diferente, não passou despercebido. E aí essa veste nupcial, ela vai simbolizar a pureza de coração. Né? Um coração rico de amor, de inteligência, de humildade, de caridade, tendo uma boa vontade em encontrar a verdade para observá-la e praticá-la. Então Jesus está aí nos mostrando os seus ensinos. Então nós vamos observar, nós vamos praticar, nós vamos ensinar. Então, nesse momento, nós estamos trajando essa veste nupcial. Então, encaminhar por essa senda do progresso, né? Porque nós vamos aí estar recobrando a nossa visão espiritual, né? A nossa visão da nossa alma, do nosso espírito, e vamos enxergando cada vez mais a luz que nos é ofertada. Avançar com passo firme, com esforço e boa vontade, tem que ter firmeza de opinião, né? Para chegarmos a essa perfeição moral. No 12, perguntou-lhe, aí o rei, vendo ele, foi questionar, né? Ele chegou lá até nele e falou assim, meu amigo, como entrastes daqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma, ficou mudo. Então, muitas das vezes, somos questionados a muitas questões, o que a gente faz? A gente silencia. Né? Como que ele ia questionar alguma coisa ali naquele momento? Porque para participar dessa festa, é preciso estar vestido adequadamente. Com esse traje. Essa é uma condição absoluta. Né? E faz-se necessário que a pessoa traga puro o coração, a pureza do coração. O homem de bem, né? No Evangelho fala lá, a lição do homem de bem. E aí pratica a lei segundo o Espírito, porque existem leis que regem o universo e que elas devem ser praticadas. Não podemos ir cometendo infrações, porque depois a multa chega, né? Aí quantos pontos nós vamos perder na carteira? Tem alguns que até perdem a carteira. Livra vai livrar, né, dessas imperfeições morais. Então, o que é esse livramento dessas imperfeições morais? Né? Despir de suas vestes manchadas. E o que está manchando as nossas vestes? O orgulho, a presunção, a falta de respeito, a vaidade, o egoísmo e muitas outras coisas. Então a nossa veste está sendo manchada. E aí, mesmo que não possua a base religiosa, uma moral significativa, nós temos que ir buscar essa veste. Porque não temos como participar chegando lá de qualquer jeito. Né? Deixando para depois, deixando os nossos compromissos, não assumindo as nossas responsabilidades. Entendendo que cada um está numa condição de evolução, respeitando aqueles que convivem conosco, amando o próximo como a nós mesmos e acima de tudo Deus. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Nesse versículo ele vem destacar os benefícios da reencarnação. O que seria esse, né, choro e ranger de dentes, né? As oportunidades de reencarnação, de encarnações que nós vamos ter. Será que vão ser assim, paraíso, de
vários, ou vai ser de sofrimento, experiências dolorosas que nós vamos ter que passar, porque nós temos um passado a expiar. Né? E aí, todos os que não estiverem vestidos com esse traje nupcial, não estará nas condições de se apresentar dignamente perante o Senhor, perante Deus. Não estará. Estes serão retirados da festa. Então essas criaturas, né, serão conduzidos a essas trevas exteriores, que são os mundos expiatórios, né, aos planetas inferiores, passando aí por provações, né? Porque sob a ação dessas leis imutáveis do sofrimento, né, que tem aí esse sofrimento, do progresso, que se opera pelo renascimento para a expiação dos seus erros. Estamos expiando, né? Porque renascemos, reencarnamos para expiar os nossos erros. Porque ali, né, nós chegamos ao casamento sem traje nupcial. Fizemos muitas coisas, né? Que graças à misericórdia divina a gente não vê. Porque senão, imagina como estaríamos, né? Então, na medida em que nós vamos renascendo, encarnações, passando por experiências, o espírito, né, nós vamos nos depurando. Até o momento em que nós vamos atingir a perfeição moral. Este é o único traje que se dará acesso às moradas celestes, aos mundos divinos, onde só os puros habitam e só eles terão acesso. Não adianta eu querer entrar no mundo divino sem essa veste. Não vou entrar, eles não vão deixar eu entrar lá. Não vai ter jeito, não tem acesso, eu não tenho acesso. Muitos são os chamados e poucos escolhidos. Olha a frase aqui. Todos estão sendo muitos chamados, mas poucos serão escolhidos. Então Jesus quis mostrar que todos os chamados têm que vir a ser escolhidos. E que o Espírito pode chegar e chegará a ser escolhido um dia. Então nós estamos sendo chamados, nós vamos ser escolhidos um dia. Olha que conforto, que consolação grande. Mas nós temos que fazer da nossa parte. Nós temos que estar vestido adequadamente. Tendo essa pureza do coração, praticando, né, o bem. Então, mas apenas uma minoria irá resistir em vestir o traje de núpcias. Existe aí um grande número de cristãos que segue o Evangelho. Ainda é pouco esses que seguem, como deve ser seguido. Em geral, esses que ouvem, essas pessoas que ouvem, leem o Evangelho, falam, interpretam e pregam as verdades imortais. Mas poucos se esforçam para vivenciá-las. É a vivência do dia a dia. É fácil eu falar, estou aqui falando, né? Passando para todos, mas eu estou vivenciando. Eu estou praticando. Eu estou trazendo isso para dentro de mim, como uma oportunidade de evolução, de melhoria espiritual, de domar as minhas más inclinações. Eles não se revelam preocupados com a salvação da própria alma. As pessoas estão sempre adiando. Ele está sempre adiando para esse momento, dessa transformação. Próximo ano, amanhã eu vou, no próximo ano, no futuro. Eu já estou bem velho, não vou preocupar mais não. Tem outra reencarnação aí, eu vou deixar para a próxima. Nós vamos adiar, nós vamos deixar, né? E aí depois haverá o quê? Choro, prantos, ranger de dentes.
Não adianta. Não estamos com traje. Como é que nós vamos querer andar aí? Né? É a mesma coisa, a pessoa tem um casamento, chegar lá mal arrumado, né? Mas olha aqui. Está escrito assim: mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que aguardam e a praticam, quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Então é praticando, é guardando, é ouvindo, é trabalhando, é que nós vamos estar dignos de entrar para este reino, participar desse grande banquete, desse mundo celestial. A sala do festim das bodas nos está sempre aberta. O convite é feito para todos. Não deixaremos, afinal, de saborear a ceia. Dia chegará em que nos virão buscar para dela participarmos. Olha isso, olha que bom, né? Eles vão ver isso, mas nós vamos estar vestidos adequadamente. Quem tiver a oportunidade, né, de pegar o Evangelho e depois dar uma lida, né? Deus vem aí nos dar muitas oportunidades desses esclarecimentos que é luz na nossa vida. Né? E agradecer ao nosso Pai Divino de Amor por nos ter enviado, né? Jesus. Então, que Deus abençoe cada um, né, na necessidade. Me abençoe também. Né? Vocês todos fiquem com Deus, porque eu também vou com Ele. Né? E que assim seja. Agradeço a todos, né, pelo convite.